Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que pelo poder da Santíssima Eucaristia, que recebemos, que comungamos, que está aqui presente no meio de nós, o Senhor cele, abençoe, proteja e expulse todo o mal do meio de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. E hoje nós queremos falar do maior de todos os milagres que Jesus poderia fazer. Eu quero junto com você ouvir o que o doutor da igreja, Santo Agostinho, vai dizer. Sendo Deus todo-poderoso, não poderia nos dar mais. Ele é todo-poderoso, Ele pode tudo, mas Ele não poderia dar mais. Sendo Deus onisciente, sapientíssimo, pura sabedoria, Ele não saberia nos dar mais. Sendo riquíssimo, Ele não teve mais o que dar. Santo Agostinho está dizendo que a Eucaristia é o tudo que Deus poderia nos dar. Por isso é o maior de todos os milagres. Nenhum dos milagres que Jesus fez se compara, pois Deus não poderia nos dar mais do que Ele nos deu na Santa Eucaristia. Isso é o ensinamento da igreja, é o ensinamento dos doutores, padres da igreja, Santo Agostinho. É um ensinamento que Nossa Senhora em cada aparição vem reforçar. Ela diz: 1000 aparições não valem uma comunhão eucarística. Deus está mostrando para mim e para você que não existe milagre maior na história da humanidade do que a Eucaristia. Eu queria abrir com você a palavra de Deus em Sabedoria, capítulo 16, que vai dizer assim: ao teu povo nutriste com o alimento dos anjos, proporcionando-lhe do céu graciosamente um pão de 1000 sabores, adaptado ao gosto de todos. Este sustento manifestava a teus filhos a tua doçura, pois servia ao desejo de quem o tomava, e se convertia naquilo que cada qual queria. Está falando de um alimento maravilhoso, alimento dos anjos. Sabedoria 16:20, anota aí. Lá no Salmo 78:25 está dizendo que a Eucaristia é o pão dos fortes. Irmão, mas o Salmo não está falando da Eucaristia, está falando do maná. O maná foi um dos maiores milagres que Deus fez para sustentar o povo durante 40 anos. 40 anos o povo foi alimentado por Deus, como diz aqui o livro da Sabedoria. Deus manifestava aos seus filhos a sua doçura com aquele alimento chamado maná. Gente, é chamado de pão dos fortes, pão do céu no Salmo 105, pão da vida Jesus vai chamar. E um dos maiores milagres do Antigo Testamento foi Deus alimentar um povo de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A estimativa que se dá é que eram em torno de 3 milhões de pessoas. Deus alimentou esse povo durante 40 anos. Um dos maiores milagres. Você pode pensar, irmão, mas os maiores milagres que Deus fez foi as pragas do Egito, foi abrir o mar para o povo passar, abrir o rio Jordão, através de Josué com a Arca da Aliança. Foi quando Josué mandou o sol ficar parado, e o sol ficou parado por 2 dias, se eu não me engano, não é? Milagres e milagres que se conta no Antigo Testamento, muitos milagres, e o maior deles, um dos maiores, foi Deus alimentar o seu povo por 40 anos. Jesus vai dizer que esse milagre não foi nada comparado àquilo que Ele vai dar, comparado com a Eucaristia. Jesus vai nos ensinar, e agora eu quero adentrar com você num mistério muito grande. João capítulo 6. João capítulo 6 tem um mistério profundo escondido nessa passagem bíblica.
a sua vida não vai ser mais a mesma depois dessa formação. João capítulo 6 é um capítulo que marca a vida de qualquer católico que tem uma experiência profunda com esse capítulo e entende o mistério que São João colocou escondido nesse capítulo 6 do seu Evangelho. Nós vamos aprender no capítulo 6 de São João que Jesus começa fazendo 2 grandes milagres, e mesmo assim esses 2 milagres são pequenos comparado com o milagre que ele vai falar logo em seguida. Primeiro milagre, deixa eu abrir aqui com vocês. Anota, gente, se vocês têm a Bíblia em casa, vocês podem abrir agora, porque é muito importante até marcar, sublinhar João capítulo 6. O primeiro milagre que Jesus vai fazer neste capítulo, diz a Bíblia, Jesus vai multiplicar os pães. Jesus vai dizer que o milagre que Moisés fez de alimentar o povo, não foi Moisés, claro, foi Deus. Jesus tinha o poder maior do que Moisés, pois não foi Moisés que multiplicou o pão. Moisés só ouviu o que Deus falou e no dia seguinte apareceu o pão, as migalhas, não é? Como se fosse um orvalho, quando o orvalho secou, ficou aquelas coisinhas que juntaram e chamaram de maná. O que é isto? E Deus com aquele alimento sustentou o seu povo. Em João capítulo 6, Jesus mostra que ele é maior do que Moisés, que ele transformou 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em torno de 15.000 pessoas. Jesus alimentou com o pão. 5 pães alimentar 15.000 pessoas, pois 5.000 sem contar mulheres e crianças. Olha para os dias de hoje, os nossos eventos têm mais homens ou mais mulheres? Não é? Mais mulheres do que homens. Então eram muito mais de 5.000 pessoas. Primeiro milagre, anota aí, anota isso no seu diário espiritual. Hoje vai marcar a sua vida essa palavra. Primeiro milagre de João capítulo 6. Jesus é o novo Moisés. Ele alimenta o povo, ele multiplica os pães e mostra que ele, sendo Deus, tem o poder de fazer com o pão aquilo que ele quiser. Tenta imaginar 5 pedaços de pão, de pães, alimentando milhares de pessoas. Primeiro ponto, primeiro milagre. Segundo milagre de João capítulo 6. Jesus fez um milagre com o seu corpo. Anota porque isso é muito importante. Jesus vai dizer logo em seguida, no versículo 16, que os discípulos subiram no mar e ele mandou os discípulos navegarem. E Jesus ficou no monte rezando. E Jesus, andando sobre as águas, vai ao encontro dos discípulos. Eles se assustam. No momento em que a tempestade veio, Jesus apareceu. Eles se assustam, mas Jesus diz: sou eu, não tenham medo. Jesus faz um segundo milagre imenso. Onde já se ouviu falar de uma pessoa andar sobre as águas sem se afundar? Nem mesmo lá no Mar Morto, que é puro sal, que a pessoa boia, ninguém consegue andar sobre as águas. Jesus milagrosamente não só andou, como fez Pedro andar também, para dizer: eu faço do meu corpo o que eu quiser, porque eu sou Deus. No primeiro milagre, Jesus mostrou que fazia com o pão o que ele queria. Com 5 pães, ele alimentou milhares. Agora Jesus está dizendo que com o corpo dele, ele tem o poder de mudar as leis da natureza com relação ao seu corpo. Jesus muda as leis da natureza, o seu corpo anda em cima da água e não afunda. Segundo milagre de Jesus. Você está começando a entender o recado que Jesus começa a dar com esse capítulo 6? Ele introduz dizendo: eu faço com o pão o que eu quero. E agora, andando sobre as águas, ele diz: eu faço com o meu corpo o que eu quero, porque eu sou Deus. Eu venci as leis da ciência, eu venci as leis da física,
fazendo o milagre de alimentar milhares com 5 pães. Eu venci as leis da física, andando em cima das águas, para dizer que eu sou Deus. Eu faço do pão o que eu quero, eu faço do meu corpo o que eu quero. E o povo ficou fascinado, porque um dos maiores milagres do Antigo Testamento foi Moisés que fez. Aliás, não foi Moisés, mas foi por meio de Moisés que o povo se alimentou por 40 anos e venceu os inimigos, porque tinha alimento à vontade. Imagina, uma das formas dos inimigos, exércitos inimigos vencerem, é cercar a cidade. Você pode ver no livro de Judite, cercar a cidade até o povo ficar sem alimento. Então eles vencem, destrói os inimigos. Mas não, Deus alimentou o povo por 40 anos. Então eles pensaram, esse Jesus vai ser o nosso Salvador, mas não o Salvador dos pecados. Eles pensaram, nós vamos vencer o exército romano, ele será o nosso guia, será o nosso rei. E a Bíblia diz, quiseram fazer de Jesus rei, mas Jesus fugiu. Jesus não queria ser um rei que dá somente alimento material, bens materiais, como hoje ainda o povo muitas vezes confunde. E Jesus fugiu, não deixou fazer dele esse rei que eles queriam fazer. E Jesus começou a corrigir: vocês não estão me procurando por causa dos milagres de Deus, dos sinais de Deus, porque eu estou mostrando a verdadeira face de Deus. Vocês estão me procurando porque vocês querem coisas da terra, vocês querem o pão material. E Jesus já tinha dito, não só de pão vive o homem. Vocês estão procurando coisas carnais. E Jesus começa a chamar a atenção deles. Vocês estão me procurando não pelos sinais, mas porque vocês comeram pães e se saciaram. Não trabalhem pelo alimento que passa, que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Jesus já começa a dar a dica de algo que vai mudar a vida de muitos católicos que nunca tiveram experiência com a Eucaristia. Para de trabalhar somente para alimentar os seus filhos. Para de trabalhar somente para você se alimentar, se reproduzir, morrer. Não, isso os animais fazem. Você não é animal. Trabalhe não só pelo alimento material, trabalhe pelo alimento que eu vou te dar. E agora eu vou te dizer um alimento substancioso, um alimento que leva à vida eterna. E Jesus começa a falar sobre este alimento. E os judeus perguntaram: Moisés nos deu um sinal de Deus, de que ele era de Deus. Ele alimentou o povo por 40 anos. Você nos alimentou somente em um dia. Nos deu um sinal. O povo estava querendo dizer assim: olha, seja nosso rei, faça esse milagre todos os dias e a gente vai te seguir como seguiu Moisés. E Jesus começa a dizer, aqui começa, gente. Jesus começa a dizer: sabe esse milagre que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés? Sabe o maná que o povo comeu no deserto? Sabe o maná que o Salmo chama de pão dos anjos? Cadê? Sabe o maná que o Salmo 78 chama de pão dos fortes? Chamado também de pão dos anjos, em algumas outras traduções. Sabe o maná que o Salmo 105 chama de pão do céu? Sabe o maná que o livro da sabedoria diz que é o alimento dos anjos, vindo do céu, que tem 1000 sabores, que é a doçura de Deus para aqueles? Sabe esse maná? Esse maná não é nada comparado com um outro pão que eu vou dar para vocês. Esse maná foi só uma preparação para o verdadeiro alimento do céu que eu vou dar a vocês. Qual é o sinal de Deus, Senhor? E Jesus começa a mostrar que o sinal de Deus, Ele que vai dar, é esse pão da vida. E Jesus começa a explicar que esse pão é maravilhoso. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai vos dará, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu realmente. E o povo ficou faminto. O povo disse assim para Jesus, versículo 34, Senhor, nós queremos, dai-nos sempre desse pão, nós precisamos desse pão. Que pão é esse, Senhor? Maior do que o maná, maior do que os milagres do Antigo Testamento, nós queremos esse pão.
E Jesus aqui entra no assunto mais importante da Igreja Católica. Jesus vai começar a explicar que pão é esse. Jesus vai dizer: eu sou. O nome de Deus no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 34, Deus revela o seu nome: eu sou. E Jesus está dizendo o nome de Deus: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, aqui é uma das revelações mais importantes da Bíblia. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, mas vocês não acreditam. E Jesus começa a dizer que Ele é o pão da vida e quem vem a Ele, Ele não rejeitará. Ninguém pode vir a Ele se o Pai não o atrair. E eles começam a dizer: mas como que esse homem diz que Ele é o pão que veio do céu, que Ele vai dar a vida, que Ele veio do céu? Ele não nasceu de Maria? O pai dele não é o carpinteiro que a gente conhece? Está aqui escrito, olha. Os judeus murmuravam então. Ele diz: eu sou o descido do céu. Esse não é o filho de José? Versículo 42. Eles não sabiam que ele não era filho de José. Era filho sim, no sentido do amor, do cuidado. Mas Jesus não era filho de José biologicamente. E não entenderam que Jesus estava dizendo que Ele desceu do céu e que Ele era esse maná, esse alimento. Gente, entenda bem o que essa palavra está dizendo para vocês. Quando eles ficaram escandalizados porque Jesus disse que veio do céu, que não era dessa terra, Jesus começou a escandalizar mais ainda. Porque Jesus estava dizendo que Ele era o próprio Deus. Quando Ele diz o nome eu sou, Ele está dizendo que é Deus. Tanto que o sumo sacerdote, quando ele pergunta: em nome de Deus vivo eu te digo, você é o Filho de Deus? Jesus diz: eu sou. E vereis o Filho do Homem vindo na majestade da glória do céu. Então o sumo sacerdote rasga as vestes, porque diz: blasfêmia, ele disse o nome de Deus. Ele diz que Ele é o próprio Deus. Eu sou Yahvé, eu sou. Jesus está dizendo que Ele é o Yahvé. Ele é o eu sou, e esse eu sou será o maná que vai alimentar o povo. O povo começou a ficar escandalizado. Ele está dizendo que veio do céu, que Ele é Deus. E Jesus começou a dizer que Ele, porque era Deus, podia fazer do pão e do corpo dele o que Ele quisesse. Os discípulos viram que Ele fez o milagre do pão. Os 12 discípulos viram que Ele andou sobre as águas. E agora Jesus começa a dizer que todos serão ensinados por Deus. Quem buscar a Deus vai vir até Ele, vai vir até a Eucaristia, não é? E Jesus começa a dizer que esse pão é o pão descido do céu, e quem comer a sua carne vai ter a vida eterna. Ele diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer deste pão não vai morrer. Mas como assim? Moisés morreu, como esse homem está dizendo que quem comer da carne dele não vai morrer? Gente, é muito maior do que os milagres do Antigo Testamento que Jesus está prometendo aqui. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Uma vez um pastor protestante estava pregando sobre a ceia protestante. E ele leu a passagem da Bíblia que diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue que é dado por vós. E já que ele era pastor protestante, ele pregou e ensinou assim: olha, isso não é o corpo de Cristo, vocês estão entendendo? Mas ele acabou de ler: isso é o meu corpo, e explicou: isso não é o corpo de Cristo, é só um símbolo, viu? Ele entrou em crise de fé. Como é que eu prego a palavra que diz é e eu ensino que não é? Ele pensou que era tentação do diabo. O que aconteceu? Ele começou a rezar, a orar, né? A jejuar e ler a palavra. E ele começou a ler a palavra, e ele viu no original em grego. E ele chegou em João capítulo 6, que Jesus diz assim: se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, não terão a vida. Eu sou o pão descido do céu. E o povo começou a se escandalizar, porque os judeus discutiam: como esse homem pode dar de comer a sua carne? Se Jesus estivesse falando simbolicamente, entendam, irmãos protestantes, se Jesus estivesse falando um símbolo, Ele explicaria.
Quando Jesus disse assim, eu sou o sal da terra, ninguém ficou escandalizado. Ora, este homem não é feito de sal, ele é feito de carne e osso. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ninguém disse, ele não é uma lanterna, não é? Ninguém se escandalizou, porque entenderam que era uma linguagem simbólica. Mas agora Jesus não está falando uma linguagem simbólica. Jesus sabia se expressar muito bem, quando era parábola e quando era realidade. E por isso, Jesus vai dizer mais enfaticamente ainda. Jesus podia corrigir, não gente, eu só estou falando de uma forma simbólica. Eu estou dizendo que a minha carne é a minha palavra, que vocês têm que acolher no ouvido, né? É um sentido simbólico de você se alimentar o coração. Não, Jesus mudou a palavra. E o pastor protestante, quando ele viu isso, ele disse, Jesus no grego usou a palavra comer, que é phagin. Phagin significa tomar, receber e comer. Então, quando os judeus ficaram escandalizados, Jesus podia explicar. Não, Jesus mudou o verbo comer. Na Bíblia nossa, em português, a gente não vê isso. Mas Jesus usa a palavra comer com outra raiz grega, que é trogon. Trogon significa mastigar e trilhar com os dentes, comer no sentido literal. E Jesus começou a dizer, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida. Jesus está dizendo que quem não receber esse mistério, não vai ter a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim como eu fico no Pai. Eu quero que você entenda que esse é um maior mistério da nossa fé. Sabe o que significa Antigo Testamento, Antiga Aliança? Olha, quando a gente está noivo, né? Tem irmã noviça aqui? Tem. Quando a gente está noivo, normalmente a gente usa o anel no lado direito. É o noivado. Quando a gente se casa, a gente usa o anel no lado esquerdo. Antiga aliança era o noivado de Deus com o povo. No Antigo Testamento, Deus fazia milagre, abria o mar, parava o sol, curava leprosos, ressuscitava mortos, milagres, mas o Espírito Santo agia nos profetas, mas não morava dentro dos profetas. Deus abençoava o seu povo, mas Deus não se uniu com o seu povo de maneira íntima, esponsal. Mas Deus preparou, foi uma união como um noivado. No Novo Testamento, os profetas disseram que viria uma aliança nova, não como a dos nossos pais, mas será uma aliança na nossa carne, um coração novo, na nossa carne, no íntimo, uma nova e eterna aliança. E essa aliança, quando Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, este é o cálice do meu sangue que é derramar, o sangue da nova e eterna aliança, é o casamento. A segunda aliança é o casamento. Deus se uniu com o seu povo. Uma pessoa que é católica, que é cristã, se ela vive o namoro e o noivado, e se une fisicamente com o seu namorado, com o seu noivo, essa pessoa está em pecado de fornicação, é pecado mortal, ela não pode comungar o corpo de Cristo, porque o casal só pode se unir fisicamente depois que se uniu espiritualmente durante o namoro e o noivado, e no casamento o corpo vai se unir e vai gerar um novo corpo, um novo ser vai nascer. No Novo Testamento, Deus se torna o esposo do seu povo. Deus une o nosso corpo com o corpo do Senhor. Nós nos tornamos uma só coisa com Deus. Deus diviniza o seu povo. João capítulo 10, vós sois deuses. Primeira carta de São Pedro, vós vos tornais participantes da natureza divina. Jesus diz, a minha carne será a tua carne, o meu sangue será o teu sangue. Jesus une com a gente ao ponto de se tornar uma só coisa, união esponsal. E Jesus diz, quem não se unir a Ele com a sua carne, não verá a vida eterna. E olha, meus irmãos, isso é tão forte, tão importante,
que Nossa Senhora vai dizer nas suas mensagens: não só de pão vive o homem. A Eucaristia sacia, não somente é o pão eucarístico, vem saciar. O homem tem sede de saciar o coração com amor. Quando você tem uma intimidade com a Eucaristia, Jesus preenche as tuas carências. Primeira coisa, Ele é pão para o seu coração, alimento do seu coração com amor. Segundo, Ele é alimento para o seu espírito com a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tanto que a própria ciência reconhece o milagre da Eucaristia desde Lanciano, há mais de quantos anos? 1200 anos atrás, no ano 800, né? No século VIII. E agora em Buenos Aires, a ciência disse: não há explicação, é o corpo do Senhor, não há explicação. A ciência se dobra diante do mistério eucarístico. Alimenta nossa mente, alimenta nosso coração, alimenta nossa alma, porque cada Eucaristia você é transformado em Cristo, você é preenchido, a sua alma é divinizada, a graça cresce dentro de você. E o Senhor quer te mostrar que se você não colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, a sua vida não tem sentido. O Senhor quer te dizer que Ele é o remédio, a Eucaristia é o remédio para a sua alma, para a sua família. 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo diz assim: muitos dentre vocês estão doentes, estão mal, e muitos estão morrendo, até morreram já, porque vocês não estão se aproximando da Eucaristia da maneira correta. Se vocês comungarem bem, vocês terão saúde do corpo e da alma, terão saúde da mente e do coração. Se vocês comungarem bem, vocês têm a fonte de todas as graças, pois ali está o Cristo que diz: quem não comer minha carne e não beber o meu sangue não terá vida. Você não vai entrar no céu se você não amar a Eucaristia. Se você amar a Eucaristia pouco, o seu grau de glória no céu será pouco, e você vai ter um longo purgatório pelo caminho. Se você amar muito a Eucaristia, você vai ter um grande grau de glória no céu, e você vai, já aqui na terra, começar a experimentar esse céu. Se você amar muito a Eucaristia, você vai cortar o seu purgatório. Os santos dizem isso. E olha, meus irmãos, Deus está questionando agora cada um de nós: como está o nosso amor à Eucaristia? Olha o que diz aqui São João Crisóstomo: não comungar seria o maior desprezo de todos a Jesus, pois o Cântico dos Cânticos diz que Ele se sente doente de amor por nós. E Ele está doente de amor por você, e você não quer recebê-lo? Na passagem de Lucas 22 diz assim: meus filhos, eu desejei ardentemente comer com vocês essa ceia. Dom Carlos Alberto, que Deus o tenha no céu, fez aquela canção: eu quis comer essa ceia agora. Jesus desejou ardentemente celebrar com você essa ceia. Felizes os guerreiros que estão se preparando em 40 dias intensos para celebrar a ceia do Senhor. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa, o sábado santo de aleluia, de alegria, e a ressurreição do Senhor. Jesus deseja ardentemente um momento de se encontrar com você. Jesus tem saudade de você. São João Crisóstomo está dizendo que já está na Bíblia. Lucas 22, eu desejei, sabe o que é ardente? É pegando fogo. O meu coração está como essa esposa do cântico. São João Crisóstomo diz, cântico 2, de 4 a 5. Eu estou doente de amor por você. Eu estou febril, ardente de amor. Eu desejei ardentemente comer com você essa ceia. No Apocalipse capítulo 3, Jesus fala para João: eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. A Eucaristia é cear junto com Jesus. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Quanto você tem buscado a Eucaristia na sua vida? Graças a Deus você tem acordado todos os dias de manhã, de madrugada, para adorar o teu Rei.
E à noite você termina a sua noite adorando o seu Rei. Mas será que quando a quaresma acabar, você vai deixar Jesus? Claro que não. Eu tenho certeza que não. Jesus está perguntando aqui: filho, filha, qual lugar eu ocupo no seu coração durante o seu dia? Quantas vezes você pensa na minha presença eucarística? Quantas vezes você tem desejo de me visitar? A beata Alexandrina Maria, ela era paralítica, não podia visitar Jesus. Ela mandava o anjo da guarda várias vezes ao dia visitar Jesus e fazia comunhão espiritual várias vezes ao dia. Por isso Jesus aparecia para ela na Eucaristia e ela comungava todos os dias. Quando o padre não trazia a Eucaristia, o anjo trazia a Eucaristia e dava a ela. Porque o coração dela era ardente de desejo, de saudade, de vontade de receber Jesus. E o Senhor hoje está te perguntando: filho, filha, quanto você tem me desejado? Santa Teresa diz assim: Jesus não costuma pagar mal quando você dá a hospedagem a Ele, se você receber Ele bem. São Francisco de Sales diz: 2 tipos de pessoas precisam comungar com frequência. Primeiro, os que são perfeitos, para se conservarem perfeitos, os santos, né? Segundo, os imperfeitos, para poderem chegar à perfeição, todos, né? Santa Catarina de Gênova vai dizer: o tempo que você passa diante do sacrário é o tempo mais empregado da sua vida. O tempo que eu passo diante do sacrário, ela diz, é o tempo mais empregado, bem empregado da minha vida. Santa Teresinha, doutora da igreja, vai dizer: quando o demônio não consegue entrar com o pecado no santuário da sua alma, ele quer pelo menos que a sua alma fique vazia, sem dono, afastada da comunhão eucarística. O diabo quer te afastar da Eucaristia. Sabe quando você sente um desejo de acordar cedo, de ir para a missa, e o cansaço diz: não, não vai não, pode saber que tem o dedo do cão. O inimigo não quer que você comungue. E por fim, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: fiquem certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida. Entendam bem, adoradores, o tempo que você passar diante do Santíssimo Sacramento, vai ser o tempo que mais vai dar força durante o resto da sua vida, mais consolação na hora da morte, e durante a eternidade, o seu grau de glória. O tempo que você passar diante da Eucaristia é o tempo que mais vai te dar força para a sua caminhada. Vocês lembram do testemunho da doutora Filó? Ela passa por 1000 problemas lá na UTI. Ela disse: se eu não receber Jesus na Eucaristia, eu não dou conta, de manhã cedinho. Madre Teresa de Calcutá suportava as coisas mais difíceis. Ela dizia: nada eu faço sem ter 1 hora com Jesus, ou na missa ou na adoração de manhã. E todas as filhas dela têm essa mesma ordem até hoje. Jesus hoje está te dizendo: filho, filha, eu te disse no meu evangelho, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não comerem a minha carne, não beberem meu sangue, vocês não terão a vida eterna. Jesus está te convidando hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Se você a partir de hoje começar a comungar bem, se preparando antes, com a alma confessada, nunca em pecado mortal, tenha certeza, a sua vida vai mudar, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e a sua saúde física serão renovadas. Promessa de Deus. Ele quer ser alimento, Ele quer ser remédio para a sua alma. Hoje vamos terminar a nossa live adorando Jesus, claro. Mas antes de adorar Jesus, vamos nos preparar com esse grande clamor que nós vamos levantar agora. Esse grande clamor, pois quem adora Jesus preparando antes o coração, ardendo como Jesus arde, ardentemente desejei essa ceia com vocês, é diferente. Por isso agora chegou a hora da gente levantar nosso clamor, da gente se unir em oração, pois um coração que se torna ardente pela oração pode adorar muito melhor, pode se unir muito melhor à Eucaristia.
Jesus quer ser o centro da sua vida. Ele quer fazer pegar fogo o seu coração. Eu termino dizendo uma coisa. Hoje eu encontrei com uma pessoa que está lutando contra as drogas. Essa pessoa começou a receber a Eucaristia. E por isso, quando cai no pecado das drogas, precisa se confessar logo, senão vai ficar sem Eucaristia. Eu fiquei feliz, porque essa pessoa teve uma queda ontem à noite. Mas Deus fez com que eu encontrasse hoje com ele. E ele vai se confessar, porque não vai ficar sem Eucaristia. E a Eucaristia é o remédio para ele vencer as drogas. Como muitos outros venceram por causa da busca sincera da Eucaristia. Por isso, assim como eu convidei esse jovem, e você, pelo seu convite, muitas pessoas serão salvas, serão mudadas pelo seu convite, pela sua evangelização.